Oi, pessoal, boa tarde. Então, como algumas pessoas têm manifestado dificuldades com o uso do GeoGebra, eu resolvi gravar esse vídeo para falar algumas coisas bem básicas, assim, que eu acho que vão nos ajudar a entender a forma como a gente tem usado o GeoGebra na disciplina, assim. Como eu já comentei em aula, o GeoGebra é um software bastante popular em matemática em particular e em ensino de matemática. Então vocês vão conseguir achar na internet uma profusão muito grande de vídeos e de materiais, tanto coisas feitas com GeoGebra, como tutoriais e instruções sobre como usar o GeoGebra, né? Então, eu vou falar aqui hoje, e depois a gente pode, conforme vocês forem pedindo, fazer outros vídeos como esses, mas eu vou falar aqui hoje algumas coisas bem gerais, assim, do GeoGebra, e vou explicar um pouco como eu construí algumas das telas que nós estamos usando nessa disciplina em aula, né? Bom, então para começar do básico, como eu também já falei em aula, o GeoGebra é o que a gente chama de um software de geometria dinâmica, né? Então, o que significa isso? O que significa essa categoria, essa família de software de geometria dinâmica? Basicamente, os softwares de geometria dinâmica eles são definidos pelo recurso de possibilitar fazer na tela do computador desenhos que nós fazemos, desenhos de construções geométricas, né, na verdade, que nós fazemos no papel, né? E o mínimo de recursos dessas construções geométricas que todos os softwares de geometria dinâmica têm e que definem essa família de software é, é simular na tela do computador os instrumentos euclidianos básicos, né, que são régua não graduada e compasso, né? Eles são chamados de instrumentos euclidianos porque são os instrumentos que, por meio dos quais a geometria euclidiana foi construída, né, na Grécia Antiga. É, então, o básico que todos os softwares de geometria dinâmica têm é o recurso que permite simular na tela do computador construções geométricas que são feitas no papel usando régua não graduada e compasso. E aí, os vários softwares de geometria dinâmica que existem, cada um deles tem outros recursos adicionais a esses básicos que variam de software para software, né? No caso do GeoGebra, eles têm vários recursos aqui que estão nesses botõezinhos que aparecem na parte superior esquerda da tela. Mas o que caracteriza esse software, que é uma coisa particular dele, e que fez ele se destacar em relação aos outros softwares de geometria dinâmica e se tornar o mais popular, é justamente o fato dele unificar, quer dizer, dele disponibilizar no mesmo software ferramentas que são típicas da geometria sintética, né, que são essas construções com régua não grada e compasso, que todo software de geometria dinâmica tem, como eu já falei, e ferramentas típicas da geometria analítica, né, que é o sistema de coordenadas, né? Como a gente já comentou em aula, o que caracteriza a geometria analítica é a possibilidade de representar pontos por meio das suas coordenadas. Então, quando vocês abrem o software GeoGebra, vocês vão visualizar na tela, vocês vão visualizar essa tela aqui, né? Então, essa janela maior que aparece do lado direito é a chamada janela de visualização, né? Na qual as construções que nós vamos fazer com o software vão aparecer, vão ser mostradas e, como eu vou falar em seguida, vão poder ser manipuladas. E à esquerda, essa janela mais estreita que aparece aqui, é a chamada janela de álgebra, né? Essa janela de álgebra, ela vai mostrando as representações cartesianas dos objetos que nós vamos construindo na janela de visualização. Então, dessa forma, né, que eu vou exemplificar em seguida, o GeoGebra ele articula
construções, quer dizer, ele possibilita articular construções em geometria sintética, que são os objetos que eu vou construir aqui na janela de visualização, com as suas representações analíticas, representações em coordenadas, que vão aparecer na janela de álgebra, além de permitir fazer construções usando esse sistema de coordenadas na própria janela de visualização, né? Então, nesse sentido, esse foi o grande diferencial que fez o GeoGebra se tornar mais popular. Hoje em dia, sem dúvida, ele é o mais popular dentre os softwares de geometria dinâmica. Bem, então eu vou começar fazendo algumas construções bem básicas e vou chegar na descrição de como eu fiz algumas das telas que nós estamos usando em aula, né? Então, nessa janela inicial, nas versões mais recentes do software, pelo menos quando você abre o software, vocês vão ver, ele já vai exibir essa janela de visualização com os eixos cartesianos, né, os eixos da abscissa ordenada, e essa grade, né, esse quadriculado aqui, que nos ajudam a localizar as coisas na tela. Mas a gente pode também esconder, não visualizar esses recursos. Então, para isso, a gente pode clicar aqui, não visualizar essa grade quadriculada, ou não visualizar o sistema de eixos, né? Nas telas que nós estamos usando na disciplina, normalmente eu estou trabalhando exibindo esse sistema de eixos, exatamente porque nós estamos numa disciplina de geometria analítica. Então, o que nós queremos é entender, basicamente, como o sistema de coordenadas cartesianas funciona, né? Mas agora aqui, para mostrar os recursos mais básicos do GeoGebra, eu vou começar escondendo esse sistema de eixos. Então, usando esses botõezinhos que estão aqui, nós podemos construir diversos objetos geométricos, né? Os objetos geométricos, pensando principalmente da forma da geometria sintética, os objetos geométricos mais básicos que existem são ponto e reta, né? Então nós podemos, nessa janela aqui, vocês vão ver que ele permite, essa ferramenta aqui, ponto, ele permite marcar um ponto em qualquer lugar do plano, ele permite marcar um ponto sobre um objeto, que o ponto ficará preso naquele objeto, permite marcar ponto na interseção de dois objetos e assim por diante. Não vou falar todos os recursos, alguns recursos são bem interessantes, mas vou falar só algumas coisas básicas aqui. Então vamos, por exemplo, marcar um ponto aqui num lugar qualquer desse plano, né? E aí observem que, como eu falei, esse ponto, quando eu marquei esse ponto aqui, ao mesmo tempo apareceu na janela de álgebra a representação em coordenadas desse ponto, no caso 5, a coordenada x 5,32 e a coordenada y 2,32 também, que é uma coincidência. Essas são as coordenadas desse ponto em relação ao sistema de eixos, né? Que embora não esteja, eu escondi, não está aparecendo aqui, mas ele continua existindo implicitamente, né? Então, essas são as coordenadas em relação àquele sistema de eixos que está aqui. E observem que quando eu arrastar esse ponto, conforme eu vou arrastando esse ponto no plano, as coordenadas vão mudando de forma correspondente, né? A posição que eu vou colocando esse ponto aqui no plano. Bom, continuando essas coisas bem básicas, eu vou desenhar uma reta agora, né? Então tem alguns recursos aqui que são relacionados a desenho de reta, que eu posso desenhar uma reta inteira a partir de 2 pontos. Então, para isso, eu posso usar 2 pontos que já estejam marcados no plano, ou eu posso já marcar esses 2 pontos e traçar a reta direto, que é o que eu vou fazer. Além disso, tem outros recursos aqui relacionados com retas. Você pode traçar um segmento de reta, dados 2 pontos, né? Ou um segmento dado 1 ponto e um comprimento fixo, ou uma semi-reta e assim por diante.
eu vou traçar uma reta definida por 2 pontos, né? Que é uma coisa que a gente já falou bastante, quer dizer, na aula passada, né? Que quer dizer quando a gente diz que 2 pontos definem uma reta. Então, como eu falei, eu posso ou usar 2 pontos que já estejam marcados no plano, ou marcar 2 pontos e desenhar essa reta direto, que é o que eu vou fazer. Então, novamente, observem que eu posso arrastar esses pontos no plano, e como eu construí essa reta definida por esses 2 pontos, quando eu arrasto os pontos no plano, eles continuam pertencentes a essa reta. Ou seja, a reta continua sendo definida por esses 2 pontos. E as representações cartesianas desses objetos vão mudando aqui na janela de álgebra. Então, tanto as coordenadas dos pontos vão mudando, quanto a equação cartesiana da reta vai mudando ali. Ó. Observem que aqui ele chamou essa reta de F, depois eu posso mudar esses nomes também, eu vou mostrar como. Essa equação cartesiana da reta F vai mudando também. Beleza? Então, essa construção bem simples, ela já ilustra uma primeira característica importante dos softwares de geometria dinâmica, que faz deles uma ferramenta pedagógica para ensino de matemática bem potente, assim. Que é o seguinte, eu falei no começo que a coisa básica que define esses softwares de geometria dinâmica é o fato deles permitirem simular na tela do computador as construções que nós fazemos com régua não graduada e compasso no papel, né? Então, se eles reproduzem essas construções na tela do computador, qual é a vantagem que eles têm em relação ao papel? A vantagem está exatamente na dinâmica, né? Que dá o nome a esse software de geometria dinâmica. Então, diferente do papel, né, quando a gente faz um desenho no papel, esse desenho fica parado, obviamente. Quando a gente faz usando um software de geometria dinâmica, a gente pode mexer nessa construção. E aí, a coisa importante pedagogicamente dessa característica é que quando nós mexemos, quando nós arrastamos no plano os objetos que estão na construção que nós fizemos, as relações geométricas definidas na construção são preservadas. No caso, como é que eu construí essa reta? Eu construí essa reta como passando por esses 2 pontos. Então, conforme eu arrasto a reta ou os pontos, essa relação se preserva. Os pontos jamais sairão da reta, porque eles foram construídos assim, e a reta não deixará de ser definida por esses 2 pontos, né? Então, a vantagem da dinâmica que o software permite em relação ao papel é justamente a gente poder visualizar a preservação dessas propriedades, né? Conforme nós vamos mudando os objetos. Então, eu vou dar mais alguns exemplos básicos para ilustrar isso que eu estou falando. Então, outras ferramentas que nós temos aqui, nesse menuzinho aqui de retas, é traçar, quer dizer, nesse outro menu aqui do lado, é traçar retas perpendiculares, retas paralelas, e tem uma série de coisas aqui que eu vou usar daqui a pouco. Então, por exemplo, eu vou usar essa ferramenta aqui para traçar uma reta paralela, né? Então, quando eu aciono essa ferramenta, o software está esperando que eu forneça a ele as instruções que ele precisa para traçar uma reta paralela. Então, quais são as informações que o software precisa para traçar uma reta paralela? Ele precisa saber paralela a quem e por onde ela passa, né? Ou seja, ele precisa saber um ponto por onde a reta que eu vou construir passe e a quem essa reta é paralela, né? Então, isso já é uma ferramenta pedagógica também, né? A própria
sintaxe que o software usa para fazer a construção. Ou seja, quais são as informações que eu preciso para ter uma reta paralela? Um ponto, então no caso eu vou marcar o ponto A, cliquei no ponto A. Então agora ele já sabe que essa reta vai passar pelo ponto A. Para ele concluir a construção, ele precisa saber agora paralela a quem. Então eu vou marcar essa reta F aqui, e ele traçou uma reta que ele chamou de G, que passa pelo ponto A e é paralela a F. Analogamente, eu posso traçar uma reta perpendicular. Então, vou traçar uma reta perpendicular, novamente, passando pelo ponto A. Então, vou marcar o ponto A e perpendicular à reta F. Então, marco a reta F. Essas são as informações que ele precisa para traçar essa reta que ele chamou de H, que passa por A e é perpendicular a F. Então, da mesma forma, quais são as relações entre os objetos geométricos que estão nessa construção que eu fiz? A reta G, as relações são as seguintes, né? A reta G passa por A e é paralela a F, e a reta H passa por A e é perpendicular a F. Quando eu mexer nos objetos, essas relações vão se preservar, ó. Então, estou mexendo no ponto A, vou mexer nesse ponto B aqui. Então, repara, que por mais que eu mexa nesses objetos, as relações entre eles se preservam. Ou seja, conforme eu vou arrastando, os objetos mudam de lugar, mas a reta F continua passando por A e continua sendo paralela. Desculpe, a reta G continua passando por A e continua sendo paralela a F, e a reta H continua passando por A e continua sendo paralela a F. Tá certo? Bom, agora eu vou usar isso também para ilustrar como a gente pode usar o software para explorar várias propriedades, ou seja, vários teoremas que nós aprendemos em geometria sintética. Então eu vou apagar alguns desses objetos aqui para fazer uma outra construção. E aí também tem uma coisa interessante, que também é outra característica do software, que fornece um recurso pedagógico também, que é uma coisa que o software tem a mais em relação a uma construção que a gente faria no papel, que é a gente poder identificar quem depende de quem, que objeto depende de que objeto numa construção. Então, por exemplo, eu construí, nesse caso aqui, a reta G como sendo paralela a F, e a reta H como sendo perpendicular a F. Isso significa que a reta G e H elas são definidas a partir da reta F, ou seja, elas dependem da reta F, né? Então a reta F as caracteriza, né? Então agora eu vou apagar a reta F. Para apagar, eu posso, por exemplo, clicar com o botão, uma das maneiras, clicar com o botão da direita e vai aparecer aqui apagar. Então olha só o que vai acontecer. Quando eu apago a reta F, tudo que depende da reta F também é apagado, né? Porque sem a reta F, as retas G e H não conseguem mais existir. A definição delas depende da reta F, né? Então isso aí já é outra ferramenta pedagógica importante. Quer dizer, essa característica do software ela fornece um recurso que pode ser explorado pedagogicamente. Então agora eu vou ilustrar uma outra propriedade, como a gente pode explorar no software um teorema que é bastante estudado em geometria euclidiana, que vocês certamente estudarão na disciplina de geometria euclidiana. Então, para isso, eu vou construir o triângulo aproveitando esses 3 pontos que já estão aí no plano. Então, pronto, construí esse triângulo, tendo como vértices esses pontos que já estavam marcados no plano A, B e C, né? Vou aproveitar também para mostrar para vocês como a gente pode brincar com as características estéticas, né, gráficas desses objetos. Então, eu posso mudar, por exemplo, pegar esse segmento de reta aqui, que ele está chamando de H, o lado desse triângulo. Se eu for aqui em propriedades, né,
eu posso, primeiro, mudar o nome desse objeto, que ele chamou de H, né? Automaticamente ele deu esse nome. Eu vou chamar de A minúsculo, porque esse é o vértice oposto, é o lado oposto ao vértice A. Eu posso esconder o objeto, então repara se eu clicar aqui. Ele deixa de aparecer, que é diferente de apagar. Ele continua existindo na construção, mas ele só não está sendo exibido, né? Repara que ele continua aparecendo aqui na janela de álgebra, só que em vez de estar com essa bolinha azul do lado, ele está com uma bolinha branca. Isso significa que ele continua existindo nessa construção, mas ele está escondido, né? Eu vou voltar com ele aqui e posso também esconder o rótulo, né? Quer dizer, o rótulo é o nome dele. Então esse nome vai deixar de aparecer aqui na tela. Pronto. Posso também aqui mudar a cor, vou botar essa cor aqui, violeta. E posso mudar o estilo, né? Mudar o estilo me permite mudar a espessura dessa linha e posso, em vez de uma linha cheia, usar uma linha pontilhada ou tracejada, tem algumas opções aqui, eu vou deixar a linha cheia mesmo. Então vou fazer, para ficar bonitinho, vou fazer a mesma coisa com os três lados desse triângulo aí, deixar eles da mesma cor, também poderia deixar de cores diferentes, vou chamar esse aqui de C, porque ele é oposto ao vértice C, chamar esse aqui de B, assim, isso eu estou fazendo só para ilustrar mesmo, não tem nenhuma motivo que eu estou fazendo isso, é só para ilustrar os recursos que o software oferece, né? Então vou mudar a espessura também, né? Então isso aí depois vocês podem explorar todos esses recursos e ver o que ele permite fazer, né, com esses objetos. Então agora eu vou também, só a título de exemplo, eu vou desenhar, quer dizer, eu vou explorar um teorema, né, que, como eu disse, é bastante conhecido na geometria euclidiana, que é o teorema que fala sobre os encontros das mediatrizes de um triângulo, né? Um teorema que vocês certamente demonstrarão no curso de geometria euclidiana é que se eu pegar qualquer triângulo, as três mediatrizes desse triângulo sempre se encontrarão em um mesmo ponto, né? E esse ponto é chamado de circuncentro do triângulo, né? E ele é chamado de circuncentro porque ele é o centro do círculo circunscrito a esse triângulo, ou seja, o círculo ao qual o triângulo está inscrito, né? Então, para entender isso, o que é a mediatriz de um lado do triângulo? É uma reta, quer dizer, na verdade, mediatriz de um segmento, né, que eu estou aplicando aos lados desse triângulo. É uma reta que passa pelo ponto médio de um segmento e é perpendicular a esse segmento, beleza? Então eu vou construir aqui a mediatriz em relação ao lado AB, né? E aí, como é que eu construo a mediatriz? Com régua e compasso, né? Lembra que, usando aqui as ferramentas de geometria sintética, né? Eu estou fazendo as construções que eu poderia fazer com régua e compasso, né? Então, uma maneira de fazer isso seria abrir o compasso, colocando a ponta em A, né, a ponta seca em A e traçando um arco de círculo com raio em B, né? Então, eu vou fazer isso. Para isso, eu vou usar, ó, esse botãozinho aqui que tem círculos. Então, eu vou usar essa primeira ferramenta aqui, círculo, dados, centro e um de seus pontos. Então, eu vou traçar um círculo com centro em A e passando por B, certo? Depois eu vou traçar, usando a mesma ferramenta, um círculo com centro em B e passando por A, certo? Por que eu fiz isso? Porque com isso eu construí dois círculos, um com centro em A e outro com centro em B, com o mesmo raio, o que vai nos permitir
né, o que vai nos gerar um triângulo, um grande triângulo equilátero aqui, né? Então, para isso, para visualizar esse triângulo equilátero, eu vou usar essa ferramenta aqui para marcar essa ferramenta aqui para marcar o ponto na interseção de dois objetos. Então, vou marcar esse ponto aqui, que ele chamou de D, e agora eu vou arrastar para poder ver aqui embaixo. Vou marcar esse outro ponto aqui, que ele chamou de E, né? Então, por que eu fiz isso? Vou diminuir um pouco isso aqui. Com isso, nós temos que esse triângulo aqui, ABD, é um triângulo equilátero, e o triângulo ABE também é um triângulo equilátero. Na verdade, esse triângulo ficou equilátero porque eu tracei esses círculos usando o lado AB como raio, né? Assim. Mas, na verdade, a propriedade que eu preciso aqui é menos do que isso. Eu preciso que esse ponto D seja equidistante de A e B, né? E essa construção me garante isso. Da mesma forma que o ponto E seja equidistante de A e B, né? Então, agora eu vou ligar esses dois pontos. Pronto. Quando eu liguei esses dois pontos, pelas propriedades de triângulos isósceles, na verdade, essa reta que eu construí vai ser perpendicular ao lado AB, tá certo? E vai passar pelo ponto médio desse lado AB. Então, essa reta aí, por definição, é a mediatriz desse lado AB, certo? Como eu fiz essa construção toda para construir a mediatriz, então agora eu vou usar esses círculos, esses pontos que eu tracei aqui são auxiliares. O que me interessa mesmo é essa mediatriz, né? Então eu vou usar aquela ferramenta que eu expliquei para ocultar esses objetos aqui, porque eles são objetos auxiliares que eu usei para chegar à construção que eu queria. Então é conveniente que eu oculte esses objetos. Então esse aqui eu vou ocultar, esse círculo, eu posso ocultar aqui também, ó, simplesmente clicando nessa bolinha. Esse ponto D aqui eu também vou ocultar, e esse ponto E também vou ocultar, certo? Então com isso eu fico só com a mediatriz, que era o que eu queria. Então reparem que se eu arrastar esses vértices aqui, essa reta continua sendo a mediatriz, porque ela foi construída assim. Ela continua passando pelo ponto médio e continua sendo perpendicular ao segmento AB. Beleza? Agora eu vou construir as outras duas mediatrizes, né? Só que eu vou construir de uma maneira mais rápida, né? Eu construí essa primeira mediatriz usando toda essa construção porque eu queria aproveitar para ilustrar alguns recursos do GeoGebra. Mas ele também já tem uma macro, né? Quer dizer, ele já tem um atalho, digamos assim, que permite construir mediatriz direto, que é essa ferramenta aqui, mediatriz. Então basta eu acionar a ferramenta mediatriz e clicar no segmento do qual eu quero construir a mediatriz. Então vou usar essa ferramenta direto para construir a mediatriz do lado AC e do lado BC. Pronto, né? Então eu poderia ter feito isso logo na primeira mediatriz, né? Assim, porque ele já tem, como eu disse, isso é uma macro do software, né? Quer dizer, ele já tem essa construção embutida nele. Eu só não usei, né, para construir essa primeira mediatriz, que, como eu disse,
eu queria aproveitar para ilustrar algumas ferramentas. Então agora eu vou marcar esse ponto aqui na interseção, que, como eu falei, é o circuncentro. Isso é um teorema que a gente pode demonstrar, eu não vou fazer essa demonstração aqui agora, mas é um teorema que a gente pode demonstrar que essas três retas aqui, que são as mediatrizes dos lados desse triângulo, se encontram sempre em um mesmo ponto. Quer dizer, o ponto de encontro dessas retas que ele chamou de F e G é o mesmo por onde a reta H também passa, certo? E como eu disse também, esse ponto é chamado circuncentro. Ele é chamado circuncentro por quê? Porque ele é o centro do círculo circunscrito a esse triângulo, né? Exatamente porque, como ele é o encontro das mediatrizes, né, cada uma dessas mediatrizes equidista dos vértices desses triângulos. Então, esse ponto aqui, como ele está na mediatriz F, ele tem a propriedade de equidistar de A e B. Mas como ele também está na mediatriz G, ele tem a propriedade de equidistar de A e C, né? Bom, isso praticamente já é a demonstração do teorema, que esse ponto aqui, porque em consequência disso ele também vai equidistar de B e C. Então, isso já é praticamente a demonstração de que esse ponto aqui, que as três mediatrizes se encontram nesse ponto que ele chamou de F. Então, agora, para ilustrar também que esse ponto aqui é o centro do círculo circunscrito, eu vou traçar esse círculo. Então, vou usar essa ferramenta aqui, círculo dado centro de um de seus pontos, para traçar o círculo com centro em F, no ponto F, e passando pelo ponto A. Repara que se eu marcar esse círculo passando pelo ponto A, automaticamente ele vai passar por B e por C também, né? E de novo, qual é a vantagem disso? Eu poderia ter feito esse desenho no papel, né? Mas como essa propriedade é exatamente o que esse teorema nos diz é que essa propriedade é uma propriedade que vale para qualquer triângulo, eu posso explorar essa validade para qualquer triângulo, literalmente podendo visualizar qualquer triângulo arrastando esses três vértices, né? Então reparem que por mais que eu arraste esses três vértices, esse ponto aqui F, né, ele continua existindo, né, esse encontro das três mediatrizes continua sendo preservado e ele continua sendo o centro do círculo circunscrito. Beleza? Como eu disse, isso serve para explorar dinamicamente um teorema que nós aprendemos em geometria euclidiana, que no caso o teorema que eu estou usando como exemplo é o fato de que as três mediatrizes relativas ao lado de um triângulo sempre se encontram num único ponto. Repara que isso aqui, que eu acho que é importante dizer, é que isso aqui não é uma demonstração desse teorema. A demonstração nós temos que fazer usando a argumentação lógica que define o que é uma demonstração em matemática, né? Então, o software não serve para demonstrar uma propriedade, mas serve para explorar dinamicamente essa propriedade, o que pode nos dar ideias que ajudem a construir essa demonstração, né? Mas no caso, a vantagem aqui é poder, e é uma vantagem pedagógica, é poder perceber que dinamicamente, que de fato essa propriedade, embora não seja uma demonstração, mas é uma percepção de que essa propriedade se preserva para qualquer triângulo que eu construir, né? Então é isso. Na verdade, eu vou interromper essa gravação aqui porque acabou
Eu acabei me empolgando, o vídeo ficou muito grande. Então vou interromper e vou continuar em seguida.